Você é um erro, disse o CEO. 5 anos depois, ele a viu num restaurante com a filha deles e percebeu que o verdadeiro erro foi ter ido embora. Alexandre Miller tinha passado toda a sua vida adulta a acreditar que as emoções eram obstáculos, distrações que enfraqueciam os homens que ousavam sonhar com o poder. Desde o momento em que assumiu a sua primeira empresa aos 25 anos, ele tinha cultivado uma imagem de precisão e controlo, um homem intocável pelo sentimento que arruinava os outros. Ele construiu o seu império como uma fortaleza, tijolo a tijolo, alimentado pela ambição e por uma busca incansável pelo sucesso. Então, quando Clara, a sua assistente, com o cabelo dourado e olhos azuis penetrantes, se parou no seu escritório numa tarde, com as mãos a tremer, e sussurrou que estava grávida, Alexandre não sentiu nada além de aborrecimento. Ele não parou para considerar o medo dela ou a enormidade do que ela lhe estava a dizer. Em vez disso, ele a despediu com a eficiência afiada que ele aplicava aos negócios falhados. Você é um erro. Ele lhe disse friamente, o seu tom tão plano como se estivesse a terminar um contrato. As palavras cortaram mais fundo do que ele percebeu, mas ele foi embora, a convencer-se de que tinha evitado a fraqueza. Para Clara, as palavras estilhaçaram a frágil esperança que ela tinha carregado no seu peito. Ela o tinha amado, ou pelo menos pensava que amava, a confundir a sua confiança e dinamismo com força de caráter. Naquele momento, ela viu apenas gelo nos seus olhos, apenas desprezo, onde ela tinha uma vez acreditado que havia conexão. Os seus joelhos quase cederam quando ela saiu do escritório, as lágrimas a queimarem nos cantos dos seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-lo vê-la, a quebrar-se. Quando ela chegou à rua, a sua tristeza tinha se tornado noutra coisa, algo mais duro. Ela tocou na sua barriga gentilmente, a sentir o mais leve agitar da vida dentro dela, e fez um voto de que ela não desmoronaria, que não importa o quão doloroso o caminho à frente pudesse ser, ela carregaria essa criança com cada grama de força que ela tinha. A jornada de Clara. Nas semanas que se seguiram, a vida de Clara começou a desmoronar-se, mas ela enfrentou cada novo desafio com uma determinação tranquila. Avisos de renda empilhavam-se na bancada da sua cozinha. O seu corpo doía das longas horas passadas a servir mesas para cobrir as contas, e o medo a atormentava todas as noites, quando ela ficava acordada a olhar para o teto. No entanto, mesmo quando a exaustão a consumia, ela pressionava a sua mão na sua barriga e sussurrava promessas para o minúsculo ser a crescer dentro dela. Ela prometeu segurança, amor e devoção. Ela prometeu que, mesmo se o pai tivesse escolhido o poder em vez deles, ela escolheria o seu filho acima de tudo o resto. Esses sussurros tornaram-se a sua força, a transformar o seu medo em determinação. Alexandre, entretanto, mal pensou nela de novo. Ele se enterrou em reuniões de conselho, negócios de aquisição e noites passadas a fazer networking com pessoas cuja aprovação ele ansiava. Ele disse a si mesmo que tinha evitado um desastre, que Clara desvaneceria para o fundo da sua memória como uma tempestade a passar. No entanto, no fundo das horas tranquilas da noite, quando ele estava em pé em frente às vastas janelas da sua penthouse, a olhar para a cidade lá embaixo, ele às vezes sentia um estranho puxão no seu peito. Ele o silenciava rapidamente, a convencer-se de que a vulnerabilidade era veneno e que ele estava melhor sem laços. Para ele, a família não era um legado que valia a pena construir. Era uma âncora que arrastava o homem para a mediocridade. Mas para Clara, a vida já estava a mudar de formas irrevogáveis. A solidão de carregar uma criança sem apoio
a pressionava pesadamente, mas o milagre disso também o fazia. Cada consulta médica trazia uma nova clareza. Primeiro, o ritmo suave de um batimento cardíaco que a fez chorar silenciosamente para suas mãos. Depois, a imagem granulada da sua criança a formar-se no ecrã e, mais tarde, os pontapés poderosos que a assustavam no meio da noite. Cada marco a lembrava que ela já não estava sozinha, que o seu mundo estava a expandir-se de formas que Alexandre nunca poderia entender. Ela decorou um canto do seu apartamento modesto com móveis de segunda mão, a pintar o velho berço que ela encontrou numa loja de caridade e a costurar pequenos cobertores tarde da noite, quando ela devia estar a descansar. Ela não tinha ninguém em quem se apoiar, nem rede de segurança, mas ela estava a construir algo muito mais significativo do que o império que Alexandre adorava. À medida que a sua barriga crescia e os olhares dos estranhos passavam da curiosidade para o julgamento, Clara aprendeu a caminhar com a cabeça erguida. As pessoas sussurravam sobre ela estar sozinha, sobre a sua tolice em amar um homem como Alexandre, mas ela já não deixava que as palavras deles a perfurassem. Ela carregava dentro de si algo mais puro do que todo o escárnio deles, o conhecimento de que ela estava a trazer vida para o mundo, uma vida que um dia se provaria ser a sua maior fonte de força. Embora ela chorasse quando ninguém estava a ver e tremia quando as contas se acumulavam mais do que os seus salários, ela nunca considerou abandonar a sua criança. Pelo contrário, a crueldade de Alexandre tinha acendido um fogo dentro dela, um que a impulsionava para a frente, com uma determinação que ela nunca soube que possuía. No final desses primeiros meses, Clara já tinha se transformado. A mulher frágil que tinha entrado no escritório de Alexandre a tremer de medo já não existia. No seu lugar estava alguém mais forte, forjada na dor e no sacrifício, alguém que sabia que o caminho à frente seria difícil, mas que valia cada passo. Ela não precisava do dinheiro de Alexandre ou da sua aprovação. Ela tinha algo muito maior do que o seu império frio. Ela tinha amor, o tipo de amor que não pedia nada em troca, que era feroz e inflexível, que a carregaria a ela e a sua criança através de quaisquer tempestades que ainda estivessem para vir. À medida que os meses da sua gravidez avançavam, Clara se encontrou a navegar num mundo que se sentia ao mesmo tempo hostil e miraculoso. O seu corpo ficou mais pesado, cada passo mais exaustivo, e ainda assim cada agitar dentro dela a lembrava do porquê de ela ter aguentado a dor e as noites sem dormir. O restaurante onde ela trabalhava se tornou ao mesmo tempo um salva-vidas e um campo de batalha. Ela precisava do salário, mas as horas em pé faziam os seus tornozelos inchar até eles doerem no fundo da noite. Alguns clientes sorriam para ela gentilmente a perguntar sobre o bebê com um calor genuíno, mas outros sussurravam cruelmente, a lançar olhares que sugeriam julgamento sobre uma jovem mulher a criar uma criança sozinha. Clara treinou-se para manter o seu queixo levantado, a focar no som do batimento cardíaco da sua filha, a ecoar na sua memória do consultório do médico e a deixar que os sussurros caíssem como poeira. Em casa, o seu apartamento se tornou numa colcha de retalhos de esperança e luta. Contas amontoavam-se na mesa ao lado de projetos de costura a meio. Ela colecionava roupas de segunda mão para o bebê, a lavar cada peça cuidadosamente, a remendar pequenas rasgões e a dobrá-las ordenadamente em gavetas como se fossem tesouros inestimáveis. Amigos ofereciam a pouca ajuda que eles podiam, um saco de fraldas aqui, um conjunto de biberões ali, mas na maioria das noites ela sentava-se sozinha no seu sofá,
com as mãos na sua barriga, a sussurrar para a criança lá dentro. Ela contava histórias sobre o mundo lá fora, descrevia as flores no parque e o sabor do pão fresco, e prometia que não importa o quão pouco eles tivessem, o amor seria sempre abundante. A sua gravidez não foi sem complicações. Houve noites em que dores agudas a levavam às lágrimas, quando o medo se envolvia na sua garganta e a deixava ofegar. Mais do que uma vez ela acabou nas urgências, a agarrar a sua barriga enquanto os médicos monitorizavam o batimento cardíaco do bebê. Cada vez que ela saía abalada, mas mais forte, determinada a não deixar que o medo vencesse. Os médicos avisaram-na de que o estresse e a exaustão podiam prejudicar tanto ela como a criança, mas que escolha é que ela tinha? Para sobreviver, ela tinha que continuar a trabalhar, tinha que continuar a mover-se, tinha que continuar a lutar. Ela aprendeu a respirar através do medo, a estabilizar-se com o conhecimento de que cada desafio a trazia mais perto de conhecer a sua filha. O dia do nascimento chegou numa noite fria e chuvosa. Clara tinha estado a trabalhar num longo turno quando as contrações começaram, ondas de dor que a deixaram dobrada na cozinha do restaurante. Os seus colegas apressaram-na para um táxi, e quando ela chegou ao hospital, o seu corpo já estava a tremer da força do parto. As horas se fundiram enquanto ela gritava, a agarrar as grades da cama, suor a escorrer pelo seu rosto. Não havia uma mão a segurar a dela, nenhuma voz calmante a sussurrar encorajamento, apenas os comandos bruscos de enfermeiras e médicos a guiá-la através do processo. O seu corpo se sentiu como se estivesse a partir-se, e ainda assim, por baixo da agonia, havia um sacrifício que valia a pena. Quando o lamento da sua filha recém-nascida finalmente encheu a sala, os soluços de Clara se libertaram numa torrente que ela não conseguia controlar. A enfermeira colocou um pequeno e a contorcer-se embrulho nos seus braços, e quando ela olhou para o rosto da criança pela primeira vez, o mundo pareceu parar. O bebê tinha um tufo de cabelo escuro e olhos que se abriram lentamente, a revelar um azul brilhante e penetrante. Clara ofegou, o seu coração a torcer-se dolorosamente. Aqueles eram os olhos de Alexandre, claros como o dia, mas mais suaves, preenchidos não com crueldade, mas com inocência. Ela beijou a testa do bebê repetidamente, a sussurrar através das suas lágrimas. Lília, a minha Lília. Naquele momento, toda a solidão e abandono pareceram dissolver-se. A criança nos seus braços era a prova de que ela não estava partida, não era inútil, não era um erro. Ela tinha criado vida, e essa vida lhe daria a força para enfrentar o que viesse a seguir. Ela segurou Lília perto, a embalá-la gentilmente, enquanto a exaustão ameaçava puxá-la para baixo, e sussurrou votos que só uma mãe podia fazer. Ela nunca deixaria ninguém magoar a sua filha, ela nunca a deixaria sentir-se indesejada, e ela nunca, jamais a deixaria. Quando Clara teve alta do hospital, ela carregou Lília para o seu pequeno apartamento, com lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Ela a colocou no berço que tinha pintado à mão, o com cantos lascados e roupa de cama incompatível, e sentou-se ao lado dele com um coração tão cheio que ela pensou que ele poderia explodir. Lá fora, a chuva ainda caía, mas dentro do apartamento, uma nova luz tinha criado raízes. Clara já não se importava com a rejeição de Alexandre, nem com os sussurros de estranhos. Ela tinha algo muito maior do que qualquer um deles poderia entender. Ela tinha a sua filha, e com ela veio uma nova força que ninguém, nem mesmo Alexandre, poderia tirar. O mundo de Lília e a vida de Alexandre.
Os primeiros anos da vida de Lilia se tornaram num teste de resistência que empurrou Clara para os seus limites, mas eles também continham momentos de alegria tão brilhantes que queimavam as sombras das suas lutas. As noites foram as mais difíceis no início. Lilia tinha cólicas a acordar a cada hora com choros que perfuravam o silêncio do pequeno apartamento e deixavam Clara a cambalear para fora da cama, meio adormecida. Ela andava pelo chão por horas, a embalar o pequeno embrulho contra o seu peito, a sussurrar canções de embala e orações por paz. Algumas noites ela chorava ao lado da sua filha, a exaustão tão pesada que ela sentia que os seus ossos poderiam estilhaçar sob o peso, mas no momento em que os choros de Lilia se suavizavam para o sono, uma onda de amor feroz a inundava, a lembrá-la do porquê de ela ter escolhido continuar a lutar. Durante o dia, a vida exigia ainda mais dela. Clara regressou ao trabalho assim que ela pôde, a deixar Lilia com uma vizinha idosa simpática que tinha se oferecido para cuidar dela enquanto ela servia mesas. A separação parecia uma dor física, e ela muitas vezes corria para casa, depois de longos turnos, para pegar a sua filha nos braços e respirar o cheiro doce de talco de bebê e leite. O dinheiro estava constantemente a faltar, e Clara aprendeu a esticar cada dólar, a cortar cupons, a fazer compras em lojas de segunda mão e às vezes a saltar refeições para que Lilia nunca ficasse com fome. O estresse era implacável, mas Clara se agarrava à imagem dos olhos brilhantes e do sorriso a crescer da sua filha como prova de que cada sacrifício valia a pena. À medida que Lilia crescia de um bebê para uma criança pequena, o apartamento se encheu de risos e caos. Clara colou os desenhos coloridos de lápis de cera de Lilia nas paredes, a transformar a tinta, a descascar numa galeria de inocência. Brinquedos enchiam cada canto, incompatíveis e de segunda mão, mas eles davam vida ao espaço de uma forma que nada mais podia. Os primeiros passos de Lilia vieram numa tarde tranquila, quando Clara tinha desabado no sofá depois do trabalho. Ela olhou para cima, a tempo de ver a sua filha a cambalear em direção a ela, com as pernas instáveis, braços estendidos. O choque e a alegria que subiram através de Clara a deixaram a chorar e a rir ao mesmo tempo enquanto ela pegava a menina nos braços. Cada marco depois disso se sentiu como um triunfo não só para Lilia, mas para ambas. Ainda assim, havia noites em que Clara ficava acordada, a olhar para o teto enquanto Lilia dormia pacificamente ao seu lado, assombrada pela ausência do homem que os tinha negado. Ela se odiava por isso, mas ela às vezes se perguntava como teria sido se Alexandre tivesse ficado. Lilia teria crescido rodeada de conforto em vez de escassez, com um pai para a guiar e uma mãe que não estava exausta. Mas depois ela olhava para o rosto a dormir da sua filha, para a forma como o seu peito subia e descia com perfeita inocência, e lembrava a si mesma que ela tinha escolhido o caminho melhor. Ela preferiria criar Lilia na pobreza cheia de amor do que na riqueza envenenada pela crueldade. A personalidade de Lilia floresceu cedo. Ela era curiosa e destemida, uma criança que fazia perguntas intermináveis e corria para cada nova aventura com os olhos arregalados. O seu lugar favorito era o parque perto do seu apartamento, onde ela corria pelo parque infantil, com energia incontrolável, a sua gargalhada a ecoar pelo ar. Outros pais sorriam para ela, e alguns olhavam para Clara com pena, a notar que ela estava sempre sozinha. Mas Clara aprendeu a ignorar os olhares. Ela se focou, em vez disso, na alegria de Lilia, na forma como os olhos azuis da sua filha brilhavam quando ela descobria algo novo, na forma como ela se aninhava no seu colo à noite
e sussurrava: "Eu amo-te, mamã." Apesar das dificuldades, Clara construiu um mundo onde Lilia se sentia segura e querida. Os aniversários eram celebrados com bolos caseiros, velas espetadas em glacê torto e presentes cuidadosamente escolhidos de caixas de pechinchas, mas embrulhados com cuidado. No Natal, eles decoravam uma pequena árvore que Clara tinha encontrado deitada no passeio, a enfeitá-la com correntes de papel e luzes a piscar de uma loja de segunda mão. Para Lilia era mágico e para Clara era a prova de que a alegria podia ser criada a partir de nada mais do que amor e determinação. Durante todo o tempo, Alexandre permaneceu um fantasma nas suas vidas. Clara nunca falou o seu nome, embora ela não pudesse negar a sua presença nas feições de Lilia. O cabelo escuro, o maxilar afiado e, acima de tudo, os olhos azuis penetrantes a lembravam todos os dias do que ele tinha escolhido abandonar. Às vezes, Lilia apontava para os homens na rua e perguntava se um deles era o pai dela, e Clara sorria com força e abanava a cabeça, o seu coração a doer. "Ele está longe", ela dizia suavemente, embora na verdade ele estivesse apenas a alguns quilômetros do outro lado da cidade, escondido atrás de torres de vidro e salas de reuniões. Mesmo à medida que os anos passavam, Clara recusou-se a deixar que a amargura a consumisse. Ela derramou toda a sua força em criar Lilia, em lhe ensinar a bondade, a resiliência e a crença de que ela era profundamente amada. E embora a solidão ainda se esgueirasse no coração de Clara em momentos de quietude, ela sabia que a sua filha tinha preenchido o vazio deixado pela crueldade de Alexandre. O que tinha sido uma história de abandono se tinha transformado numa de sobrevivência e devoção feroz. Para Clara, esses primeiros anos a forjaram em alguém mais forte do que ela alguma vez tinha acreditado que ela podia ser. Para Lilia, eles lançaram as bases de uma infância onde o amor importava mais do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. E embora nenhuma delas pudesse o saber ainda, o tempo estava a chegar quando as paredes cuidadosamente construídas entre o mundo delas e o de Alexandre começariam a rachar, e a verdade que tinha sido enterrada por anos finalmente encontraria o seu caminho para a luz, o encontro no restaurante. Enquanto a vida de Clara tinha sido consumida por fraldas, turnos noturnos e o terno caos de criar uma criança sozinha, o mundo de Alexandre Miller tinha se transformado num império brilhante que apenas reforçava a sua crença de que ele tinha feito a escolha certa. Nos anos que se seguiram à saída de Clara da sua vida, a sua empresa expandiu-se a um ritmo impressionante, a adquirir rivais e a lançar-se em mercados internacionais. O seu rosto aparecia regularmente em revistas de negócios, a ser aclamado como o jovem visionário que tinha redefinido a estratégia corporativa. Os investidores clamavam pela sua atenção, os concorrentes temiam o seu próximo movimento e os políticos procuravam o seu favor. De fora, Alexandre parecia um homem que tinha tudo: poder, riqueza, influência e o estilo de vida invejável que vinha com isso. Mas por baixo da superfície brilhante, as rachaduras já tinham começado a formar-se. O seu horário era uma marcha implacável de reuniões do conselho, jantares com clientes e voos intermináveis por todo o globo. Cada conquista se sentia momentaneamente satisfatória, mas era rapidamente seguida por um vazio que o atormentava quando o aplauso se desvanecia. Ele vivia em penthouse com vistas panorâmicas e jantava em restaurantes onde a conta de uma noite equivalia ao que Clara outrora lutava para ganhar num mês. No entanto, quando ele regressava à casa, depois da meia-noite, o silêncio do seu apartamento luxuoso
pressionava-o com um peso que nenhum sucesso podia aliviar. Alexandre preenchia esse silêncio com distração. Havia sempre uma nova mulher no seu braço em eventos, bonita e glamourosa, mas nenhuma ficava. Elas admiravam a sua riqueza e se aqueciam no brilho do seu sucesso, mas elas nunca olhavam para ele da forma como Clara outrora tinha olhado, com olhos que viam mais do que a superfície. Ele dizia a si mesmo que ele não se importava, que a intimidade era desnecessária, que as mulheres eram intercambiáveis e temporárias. Ainda assim, de vez em quando, ele se encontrava assombrado pela memória dos olhos azuis de Clara. Ele se lembrava da forma como ela o tinha olhado com confiança e algo mais profundo, algo que mais ninguém lhe tinha oferecido desde então. Ele afastava esses pensamentos rapidamente, a convencer-se de que a fraqueza não tinha lugar na sua vida, mas as memórias permaneciam como sombras que se recusavam a desvanecer. A sua história familiar, da qual ele nunca falava, apenas endureceu a sua determinação de permanecer distante. O seu pai tinha sido um homem frio, obcecado com a disciplina e as aparências, enquanto a sua mãe tinha se refugiado no silêncio muito antes de Alexandre ser velho o suficiente para entender por quê. O amor nunca tinha sido abundante na sua infância, e o sucesso tinha sido a única moeda que conquistava a aprovação. Quando ele se olhava no espelho agora, ele via um homem que tinha superado as conquistas do seu pai, que tinha esculpido o seu próprio lugar no topo. Mas o que ele se recusava a reconhecer era o vazio que espelhava a própria vida que ele tinha uma vez desprezado. Nas raras ocasiões em que ele se permitia abrandar, o silêncio o perturbava. Ele ficava em pé, nas janelas do chão, ao teto da sua penthouse, com um copo de uísque na mão, a olhar para as luzes infinitas da cidade. As torres, lá embaixo, brilhavam como faróis das suas conquistas, mas ele muitas vezes sentia uma inexplicável inquietação, como se algo essencial estivesse a faltar. Os seus assistentes sussurravam que ele era implacável, os seus parceiros o chamavam de brilhante, mas nenhum deles sabia do vazio corrosivo que preenchia o seu peito tarde da noite. Às vezes, quando a exaustão tirava as suas defesas, ele se perguntava se o sucesso significava alguma coisa, afinal, se ninguém o esperava em casa. Quanto mais Alexandre construía, mais ele se encontrava a questionar para que era tudo aquilo. Mas ele era demasiado orgulhoso, demasiado endurecido para admitir tais pensamentos, mesmo para si mesmo. Para o mundo ele era inabalável, o homem que nunca falhava, que não tinha arrependimentos. Mas a verdade era muito mais complicada. Ele se lembrava de Clara não só porque ela o tinha desafiado de formas que outros nunca o fizeram, mas porque ela lhe tinha oferecido algo que ele tinha enterrado profundamente dentro de si mesmo, a possibilidade de amor, de pertença. Ele o tinha atirado fora, a convencer-se de que era fraqueza, e agora, embora ele tentasse ignorá-lo, ele às vezes sentia o custo dessa decisão a pressioná-lo como uma dívida não paga. Mesmo enquanto ele continuava a subir mais alto, o vazio nunca o deixou. E embora ele não o soubesse, o mundo que ele tinha construído tão cuidadosamente estava prestes a colidir com o que ele tinha abandonado, e os espaços vazios na sua vida finalmente seriam confrontados de uma forma que nenhum triunfo de negócio ou distração glamourosa o poderia proteger. Foi numa noite nítida de outono quando Alexandre entrou no restaurante que mudaria tudo. Ele tinha escolhido o lugar pela sua exclusividade, uma joia polida na cidade, onde os negócios eram fechados à luz de velas e champanhe. O maître d' o cumprimentou com respeito,
a escoltá-lo para uma mesa de canto onde um potencial investidor já estava à espera. Alexandre se sentou na sua cadeira com a mesma confiança que ele carregava para cada sala, preparado para dissecar números e negociar termos. A conversa fluiu suavemente no início, a conversa de margens de lucro e expansões de mercado a encher o ar, mas enquanto o empregado de mesa servia o vinho, um som cortou o murmúrio polido do restaurante que o fez parar. Era o riso de uma criança, brilhante, desenfreado e dolorosamente puro. Ele quase o desprezou, até que o seu olhar derivou pela sala. Numa mesa não muito longe da sua, estava uma mulher com cabelo dourado que brilhava na luz fraca, os seus olhos azuis suaves com uma ternura que ele não tinha visto em anos. Por um momento, a sua respiração parou. As palavras polidas do seu investidor se confundiram num ruído sem sentido. Clara. Ela parecia mais velha, talvez um pouco mais magra, mas havia um brilho nela que o perturbou. Ela não estava sozinha. Ao lado dela, empoleirada numa cadeira demasiado grande para a sua pequena estrutura, sentava-se uma menina. Ela tinha cerca de 5 anos, com uma cascata de cabelo escuro e um par de olhos azuis penetrantes que pareciam brilhar como chamas gêmeas. O mundo de Alexandre se inclinou, e as paredes que ele tinha passado anos a construir à sua volta racharam num único batimento cardíaco. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada detalhe da criança o atingiu como um soco. A inclinação do seu queixo, a forma do seu nariz, a cor inconfundível dos seus olhos, eles eram os dele. Era como se ele estivesse a olhar para um reflexo de si mesmo, suavizado pela inocência, não manchado pela arrogância ou pelo orgulho. A menina riu de novo, a agarrar um garfo demasiado grande para suas mãos, e Clara esticou a mão para a segurar, a sorrir com um calor que fez o peito de Alexandre doer. Era um quadro tão ordinário, mas tão profundo, que o abalou até ao seu âmago. Uma mãe e filha a partilharem o jantar, uma cena que ele tinha negado a si mesmo, sem sequer se aperceber. Pela primeira vez em anos, Alexandre sentiu a sua confiança vacilar. O seu investidor estava a falar, a gesticular em direção a alguma figura no contrato, mas as palavras caíram por terra. O olhar de Alexandre permaneceu preso na mesa, do outro lado da sala. Ele pensou no dia em que Clara tinha ficado no seu escritório, a tremer enquanto ela lhe dizia que estava grávida, e na sua própria resposta fria: "Você é um erro." A memória queimou mais quente do que o uísque que ele bebia nas noites sem dormir, e enquanto ele olhava para a criança que ele sabia que era sua, uma onda de arrependimento subiu através dele com uma intensidade tal que ele agarrou a borda da mesa para se manter firme. Clara ainda não o tinha notado. Ela se inclinou para a menina, a cortar a sua comida em pedaços mais pequenos, a sussurrar algo que fez a criança rir de novo. A visão era insuportável na sua beleza e na sua crueldade. Esta era a vida que ele tinha atirado fora. Não só a mulher que uma vez o tinha amado, mas a filha que ele nunca tinha conhecido, a criança que ele tinha abandonado antes de ela sequer dar o seu primeiro fôlego. A percepção foi uma faca a torcer-se no seu peito. Quando Clara finalmente olhou para cima, os seus olhos encontraram os dele do outro lado da sala. Por um momento, o tempo parou. A sua expressão endureceu instantaneamente, o calor que tinha iluminado o seu rosto a desaparecer como se uma sombra o tivesse varrido. Não havia surpresa no seu olhar, apenas reconhecimento e uma força cautelosa que lhe disse que ela tinha construído uma vida sem ele e não acolhia a sua intrusão.
Ela se virou para a sua filha rapidamente, a sua mão a escovar através do cabelo da menina, como se para a proteger de um homem a olhar do outro lado da sala. Alexandre forçou-se a focar na conversa na sua própria mesa, mas as palavras não significavam nada. A sua mente estava consumida pela imagem de Clara e da criança. Quando a refeição terminou e o seu convidado se foi, Alexandre permaneceu sentado a olhar para os restos do seu vinho intocado. Pela primeira vez na sua vida, ele questionou tudo o que ele tinha construído. O império pelo qual ele tinha lutado se sentiu oco comparado ao som do riso daquela menina. Quando ele deixou o restaurante naquela noite, as luzes da cidade pareciam mais frias do que o habitual. Ele regressou à sua penthouse, mas o silêncio que outrora tinha sido o seu refúgio agora se sentia sufocante. O fantasma dos olhos de Clara, cheios de tranquila insolência, e a visão do sorriso da sua filha o seguiram para a noite. Ele ficou acordado por horas, assombrado por uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ele não tinha cortado a fraqueza quando ele foi embora de Clara. Ele tinha cortado o seu próprio coração. A luta pela redenção. Na manhã seguinte, Alexandre acordou com uma sensação pesada que ele não sentia há anos, um peso a pressionar contra o seu peito que nenhuma quantidade de exercício, trabalho ou uísque podia queimar. Ele se sentou na borda da sua cama a olhar para o horizonte através das janelas de vidro largas, mas a vista da cidade que uma vez o encheu de orgulho, agora se sentia sem sentido. A sua mente não o deixava esquecer a imagem da menina no restaurante. O seu riso ecoava nos seus ouvidos, os seus olhos azuis o assombravam com a sua familiaridade, e a memória da expressão cautelosa de Clara se queimou nele como uma cicatriz reaberta. Pela primeira vez na sua vida, Alexandre Miller não queria outro negócio, outra manchete ou outra conquista. Ele queria respostas, ele queria desfazer o que não podia ser desfeito. Ele disse a si mesmo que ele precisava de provas, embora no fundo ele já o soubesse. Ele passou o dia num torpor, a assinar contratos e a acenar com a cabeça, em discussões do conselho, enquanto os seus pensamentos divagavam de volta para o restaurante. À medida que a noite se aproximava, ele se encontrou a caminhar para o mesmo lugar de novo, sem sequer ter decidido totalmente ir lá. Ele examinou a sala com uma mistura de esperança e pavor, e quando ele as viu, Clara com o seu cabelo dourado preso para trás, a menina a balançar as pernas debaixo da mesa enquanto falava animadamente, a sua respiração parou mais uma vez. Ele ficou congelado por um longo momento, antes de reunir a coragem para se mover em direção a eles. Clara o notou imediatamente. O seu sorriso desvaneceu-se, a sua postura a ficar rígida, como se ela tivesse estado à espera deste momento o tempo todo. Ela colocou uma mão protetora no ombro da sua filha e sussurrou algo que fez a menina voltar a sua atenção para a sua refeição. Quando Alexandre chegou à mesa deles, os olhos de Clara se levantaram para os dele, e neles ele não viu nenhum traço do afeto que uma vez tinha vivido ali. Em vez disso, ele viu aço e dor forjados por anos de abandono. Clara, ele começou, a sua voz mais baixa do que ele pretendia, quase incerta. Para um homem que tinha comandado salas de reuniões e ditado o destino de empresas inteiras, ele de repente se sentiu como um menino despojado. Ela não ofereceu um cumprimento. O olhar dela o segurou com fria clareza. Não, ela disse com acutilância. Tu não podes simplesmente vir aqui e fingir que te importas. Ele engoliu em seco a lutar para encontrar palavras. Ela é minha, ele sussurrou a olhar para a criança. Não era uma pergunta.
Os lábios de Clara se apertaram numa linha fina. Ela é minha, ela respondeu. O seu tom carregava tanto desafio como um leve tremor de mágoa. Tu deixaste claro há anos que tu não querias fazer parte da vida dela. Tu não podes mudar de ideia só porque tu finalmente viste o que tu deitaste fora. A menina olhou para cima naquele momento, curiosa sobre a tensão na voz da sua mãe, e Alexandre sentiu o seu coração a engasgar. Ele forçou um sorriso a querer falar com ela, mas a mão de Clara se apertou no ombro da sua filha. Come a tua comida, querida, ela disse suavemente. A menina acenou com a cabeça e voltou para o seu prato, e os olhos de Clara se voltaram para Alexandre com uma força que quase lhe tirou o fôlego. Eu era jovem, eu fui estúpido, Alexandre disse, a sua voz rouca com um desespero que ele mal reconheceu. Eu pensei. Tu pensaste que eu era um erro. Clara o interrompeu, as suas palavras afiadas como vidro. Tu te lembras? Porque eu me lembro. Todos os dias. Eu tive que olhar para minha filha e saber que o pai dela a atirou fora antes de ela sequer ter uma chance de viver. Tu não podes apagar isso, Alexandre. Tu não podes reescrever a história só porque a tua consciência de repente acordou. As palavras dela o perfuraram mais fundo do que qualquer rival de negócios alguma vez o tinha feito. Ele sentiu a verdade nelas, inegável e esmagadora. Ele tinha construído a sua vida sobre decisões tomadas com uma lógica impiedosa, mas isto não era um mercado ou uma fusão que ele podia controlar. Isto era uma ferida que ele tinha infligido, e ela sangrava à sua frente na forma de uma criança que tinha os seus olhos e de uma mulher que tinha uma vez o amado o suficiente para o implorar para ficar. Eu só quero conhecê-la, ele disse finalmente, a sua voz a quebrar na última palavra. Clara abanou a cabeça, a sua mandíbula a tremer, embora o seu olhar tenha permanecido firme. Tu não a mereces. Ela não precisa do tipo de amor que pode desaparecer com uma assinatura. Ela não precisa de um homem que escolhe o poder em vez da família. Ela tem-me a mim. Isso é suficiente. Ele queria argumentar, suplicar, cair de joelhos no meio do restaurante, mas a verdade fria nas palavras dela o silenciou. Pela primeira vez na sua vida, Alexandre entendeu que o seu poder não significava nada ali. O dinheiro não podia comprar de volta a confiança, e a influência não podia desfazer as escolhas que ele tinha feito. Clara se virou para a sua filha, a terminar a conversa com finalidade. Vai, ela disse tranquilamente, mas com firmeza, sem sequer olhar para ele. Volta para o teu mundo, Alexandre. O nosso é melhor sem ti. Ele ficou ali por um longo momento, o seu peito a doer como se ela tivesse esticado a mão para dentro e arrancado algo vital dele. Finalmente, ele recuou, o seu orgulho em farrapos, a sua imagem de controlo cuidadosamente criada estilhaçada. Quando ele saiu do restaurante, ele sentiu os olhares dos outros nas suas costas, mas pela primeira vez ele não se importou. Ele caminhou para a noite a carregar a verdade insuportável de que nenhum negócio, nenhum império, e nenhum império de vidro e aço podia alguma vez curar a ferida que ele tinha esculpido na sua própria vida. Mas a imagem dos olhos daquela menina, os seus olhos, recusava-se a desvanecer. E embora Clara lhe tivesse dito para ir embora, Alexandre sabia que não podia. Algo dentro dele tinha mudado para sempre. O homem que tinha uma vez acreditado que o amor era fraqueza, agora percebeu que a maior fraqueza de todas tinha sido acreditar que ele podia viver sem ele. Uma nova busca. Alexandre tinha passado toda a sua vida a perseguir o poder, mas depois do encontro no restaurante, ele se encontrou a perseguir algo inteiramente diferente. A imagem dos olhos azuis da menina
ficou com ele, não importa quantos negócios ele assinasse ou quantos quilômetros ele viajasse. Tornou-se impossível enterrar-se em contratos e números quando, nos momentos de quietude, ele ainda conseguia ouvir o riso dela a cortar o barulho do mundo que ele tinha construído. Ele começou a perceber que o vazio que ele tinha carregado por anos não era apenas solidão, era a ausência de uma vida que ele tinha negado. E pela primeira vez na sua carreira, Alexandre Miller se encontrou distraído, incapaz de se importar com a próxima grande fusão, quando tudo o que ele queria era outro vislumbre da criança que ele nunca tinha conhecido. Começou inocentemente, ou pelo menos ele disse a si mesmo que sim. Ele descobriu que Clara muitas vezes levava a sua filha a um parque próximo depois da escola, um lugar com baloiços e um carrossel que dava para um pequeno lago. Ele saía do seu escritório mais cedo do que o habitual, a trocar o conforto das salas de reuniões polidas pela visão de crianças a correrem pelos parques infantis. Ele se sentava num banco à distância, o seu fato caro a parecer deslocado entre os pais e as amas, e havia a menina que ele agora sabia que se chamava Lília a subir para a estrutura de escalada ou a correr para a sua mãe com desenhos nas mãos. Alexandre teve o cuidado de não ser notado no início, contente por simplesmente observar, embora cada fibra do seu ser ansiasse por ir em frente e falar. A primeira vez que ele ouviu a voz de Lília de perto foi um momento que quase o desfez. Ela tinha tropeçado enquanto corria e esfolou o joelho, e Clara correu para o lado dela, a acalmá-la com palavras gentis. Alexandre não queria nada mais do que fazer o mesmo, a ajoelhar-se ao lado dela e a confortá-la, mas ele permaneceu congelado no banco, as suas mãos cerradas em punhos. Ele percebeu então o quanto da vida dela ele tinha perdido, os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, cada momento que deveria ter sido dele para partilhar. O arrependimento era uma dor constante, mas também era o que alimentava a sua determinação. Eventualmente, o destino deu-lhe uma abertura. Uma tarde, Clara se afastou brevemente para atender uma chamada, a deixar Lília nos baloiços. A menina se esforçou para fazer o baloiço se mover, as suas pequenas pernas a chutar contra a terra. Sem pensar, Alexandre se levantou do seu banco e se aproximou lentamente, o seu coração a bater forte. Ele perguntou suavemente: "Queres um empurrão?" Ela olhou para ele com olhos curiosos, a inclinar a cabeça da forma como as crianças o fazem quando decidem se alguém é seguro. Depois de uma pausa, ela acenou com a cabeça. Ele colocou as suas mãos gentilmente nas correntes do baloiço e deu um empurrão cuidadoso. Lília riu enquanto o baloiço subia, o som tão puro que quase o desfez. A partir daquele momento, as suas pequenas interações cresceram. Ela começou a reconhecê-lo, a cumprimentá-lo com um sorriso tímido, sempre que ele aparecia no parque. Ele trazia pequenas coisas, cones de gelado de um vendedor próximo ou um balão, gestos que faziam os olhos dela se iluminarem. Alexandre se encontrou a ouvir mais do que a falar, contente por a deixar preencher o ar com histórias sobre a escola, os seus livros favoritos e os amigos com quem ela brincava. Ela lhe mostrava os seus desenhos, desarrumados, mas cheios de cores brilhantes, e ele aceitava cada um como se fosse um presente inestimável. Ele se maravilhava com a imaginação dela, a sua resiliência e a sua alegria inabalável. No entanto, cada alegria carregava a sua sombra. Uma tarde, Lília inclinou a cabeça para ele com curiosidade infantil e perguntou: "Tu conheces o meu papá?" A pergunta o perfurou mais profundamente
do que qualquer acusação poderia. Ele lutou para formar palavras, a sua garganta a apertar-se enquanto a culpa o atormentava. Não tão bem como eu devia. Ele conseguiu finalmente. A sua voz baixa. Lilia pareceu satisfeita com a resposta, a saltar para perseguir uma borboleta. Mas Alexandre ficou enraizado no local, abalado pela inocência da pergunta dela. Ele percebeu que, para ela, ele era apenas um estranho simpático, um homem que aparecia às vezes no parque. Ela não tinha ideia de que ele era o pai dela, o que a tinha abandonado antes de ela sequer nascer. Clara, no entanto, não era cega. Ela notou a sua presença, notou os pequenos presentes, notou a crescente afeição de Lilia por ele. Uma noite, enquanto ela recolhia as coisas da sua filha, ela olhou diretamente para ele, a sua expressão afiada e inflexível. "Isto não muda nada", ela disse tranquilamente, a sua voz firme o suficiente para fazer o estômago dele se torcer. "Tu não podes simplesmente voltar para a vida dela como se o passado não tivesse acontecido." Ele queria argumentar, dizer-lhe que ele estava a tentar, que ele era diferente agora, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Tudo o que ele podia fazer era acenar com a cabeça, a saber que ela tinha razão. Ainda assim, ele não podia ficar longe. Cada encontro com Lilia era ao mesmo tempo um presente e um castigo. Ele prezava os momentos em que ela ria com ele, mas cada um o lembrava dos anos que ele tinha perdido. Ele sabia que a confiança não podia ser reconstruída da noite para o dia, e ele entendia que a raiva de Clara era justificada. Mas ele também sabia uma verdade acima de tudo. Ele amava a sua filha. Era um amor feroz o suficiente para o humilhar, poderoso o suficiente para o impulsionar a continuar a voltar, não importa o quão friamente Clara o empurrasse para longe. Pela primeira vez na sua vida, Alexandre Miller já não estava a perseguir o poder ou a riqueza. Ele estava a perseguir a redenção, embora ele ainda não soubesse se era algo que ele alguma vez poderia realmente conquistar. O que ele sabia era que ele não iria embora de novo,